Você já assistiu o vídeo que eu entrevistei o deputado estadual pelo PSOL, Carlos Gianazzi? Caso você ainda não tenha assistido, vou deixar o link aqui na descrição. É muito importante que você veja esse vídeo, que você entre, dê o seu curtir, porque é necessário que esse vídeo tenha uma quantidade boa de visualizações para que eu possa usá-lo para atrair outros políticos para serem entrevistados aqui no canal. Quanto mais visualizações esse vídeo tiver, mais são as chances de eu conseguir persuadir, convencer, chavecar outros políticos para vir aqui no canal. Porque o político ele quer que o trabalho dele seja divulgado. Então, se essa mídia que ele vai aparecer tem uma repercussão grande, é claro que ele vai ter o interesse em participar aqui das entrevistas no canal do Professor Leonardo. Então, clique no link, veja o vídeo e deixe o seu gostei. E por falar em vídeos, né? Bolsonaro divulgou aquele vídeo no WhatsApp, que foi um vídeo que as pessoas criaram uma super histeria coletiva, falando que era uma ideação golpista, que Bolsonaro estava querendo fechar o Congresso, coisa e tal. Criou uma enorme celeuma em torno disso. Muitas pessoas falaram que estávamos na iminência de um golpe militar. E no final das contas, Bolsonaro foi, pediu desculpas, como ele sempre fez. Mas é claro que esses vídeos que o Bolsonaro divulga como estratégia, na verdade, de pressão política, porque agora está em jogo o orçamento, né? Vão votar o orçamento da União, o Congresso quer um pouco mais de porcentagem, o Executivo quer uma porcentagem maior, então eles ficam ali, estão degladiando por porcentagens desse orçamento. E é uma situação parecida com o que foi na reforma da Previdência. Quando o Bolsonaro queria aprovar a reforma da Previdência e os deputados queriam a liberação de emendas, Bolsonaro convocou as pessoas para irem à rua em um ato em favor do seu governo. E esse foi um ato que teve aquele racha com o MBL, porque falaram de fechamento do STF, fechamento do Congresso, um ato autoritário. O MBL se retirou, houve aquela briga e agora novamente o Congresso e Bolsonaro estão numa disputa e Bolsonaro convoca um ato em seu favor para tentar pressionar o Congresso. É uma estratégia de Bolsonaro. Mas Bolsonaro está desgastando, está testando, está apunhando o Congresso e também as outras instituições republicanas. E até quando essas instituições vão aguentar Bolsonaro fazer isso? Essa é a grande questão. Será que para aprovar a reforma administrativa e a reforma tributária também teremos esse tipo de ato? Isso é uma coisa que nós precisamos continuar aguardando. Porque quanto mais Bolsonaro ataca de modo indireto as instituições republicanas, como no caso desse vídeo, ou até mesmo de modo direto, quando Augusto Heleno fala em chantagem, isso tudo acaba desgastando as instituições republicanas e é claro que os políticos, as figuras republicanas começam a se sentir também desgastadas com o Bolsonaro. É por isso que o ministro Celso de Mello, do STF, divulgou uma nota nessa quarta-feira falando que o Bolsonaro não está à altura do cargo que ele ocupa. E essa é uma declaração muito séria, porque é a primeira vez que alguém dessas figuras poderosas da República, que não é de oposição, no caso o STF precisa ter uma posição mais neutra, vem e fala que Bolsonaro não está à altura do cargo em que ele está ocupando. Eu vou ler aqui a nota para vocês. Essa gravíssima conclamação, isso por conta do vídeo, né? Essa gravíssima conclamação, se realmente confirmada, revela a face sombria de um presidente da República que desconhece o valor da ordem constitucional, que ignora o sentido fundamental da separação dos poderes, que demonstra uma visão indigna de quem não está à altura do altíssimo cargo que exerce e cujo ato de inequívoca hostilidade aos demais poderes da República traduz gesto de ominoso desapreço e da inaceitável degradação do princípio democrático. E aí ele coloca 3 pontos de exclamação. Na verdade, eu não vejo o Bolsonaro como sendo alguém que ameaça a democracia. Ele é alguém que ameaça muito mais a república e as instituições republicanas do que a democracia. Mas vamos continuar aqui para finalizarmos a nota do Celso de Mello. O presidente da república, qualquer que ele seja, embora possa muito, não pode tudo, pois lhe é vedado, sob pena de incidir em crime de responsabilidade, transgredir a supremacia político-jurídica da Constituição e das leis da República. É interessante porque todo mundo fala de democracia, Bolsonaro ameaça a democracia, mas quando eles vão falar de fato o que Bolsonaro está fazendo, eles sempre falam que Bolsonaro está passando por cima da República. E isso precisa ficar mais explícito, precisa ficar mais claro. Mas parece que eles não conseguem
distinguir, discernir muito bem o que é república e o que é democracia. É claro que quando você fala de democracia, é algo muito mais palpável para as pessoas, para os brasileiros. A república é algo mais abstrato, que as pessoas não têm tanto conhecimento assim desse conceito. Talvez seja por isso que falam que Bolsonaro é uma ameaça à democracia. Só que existe um problema, porque quando você começa a olhar, ele não é. E aí que está a grande questão. Então o discurso ele perde muita força, porque fala assim, como que Bolsonaro está sendo uma ameaça para a democracia, sendo que eles estão, todo mundo está podendo falar o que quer. Perceba? Então há essa fraqueza no discurso, esse enfraquecimento do discurso quando fala que Bolsonaro é uma ameaça à democracia e não uma ameaça à república. Porque tudo que o Celso de Mello falou aqui em nota desconhece o valor da ordem constitucional, ou seja, a Constituição é a república, transgride a supremacia política e jurídica da Constituição e das leis da República, como ele próprio falou. Aí ele fala, não está à altura do altíssimo cargo que exerce, é um cargo republicano, ignora o sentido fundamental da separação dos poderes, isso é algo republicano também. Então perceba que tudo, desapreço e da inaceitável degradação do princípio democrático, aqui ele, no princípio, no caso, republicano. Mas enfim, é interessante porque é a primeira grande figura, podemos dizer assim, que diz que Bolsonaro não está à altura do cargo. Será que outros vão se manifestar dessa forma também? Até quando será que essa notícia vai render? Vamos continuar ligados porque esse é um assunto que, assim, mais interessante é ver as reações das outras pessoas do que de fato as reações de Bolsonaro, do que de fato ficar acompanhando um golpe que não vai acontecer. Mas isso causa desgaste, com toda certeza, dentre os deputados e também dentro do próprio STF. Fique ligado aqui no canal do Professor Leonardo, ative as notificações, me siga também nas outras redes sociais, o Twitter, @Profileoficial e o Instagram, canal Profiléu.